Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, verso 52. Lucas, capítulo 2, obrigado, querido. Verso 52. Lucas 2, 52. Coloca para mim naquela versão revista e atualizada. Quero comunicar aos irmãos que essa semana nós ofertamos, alguns contribuíram lá pelo grupo, outros responderam a um chamamento do apóstolo, e nós contribuímos lá para a igreja de Vila Garrido. Eles estão como a igreja dos teens, jovens, adolescentes e juniores, e eles estavam lá num ambiente insuportável, de muito calor. E nós conseguimos, vocês conseguiram, através de suas ofertas. Quero agradecer ao nosso irmão João Francisco, me ajudou, veio oferta de todo lado, foi chegando lá, pingando, e completou. O alvo era R$500, nós conseguimos enviar R$570. Então, superamos o alvo, para a glória do nome do Senhor, para eles comprarem um climatizador industrial grande, portátil, para poder suprir as necessidades ali daquelas crianças, daqueles teens. E avisar os irmãos também, que nosso bebedouro não está comportando a gente, né, nesse verão. A água já chegou para mim aqui morninha, e por isso eu lembrei disso. Nós também compramos um bebedouro industrial para a igreja, né? E não demora a estar chegando, porque a demanda no verão é muito grande. A gente deixou para comprar na época que a demanda é maior, e acredito que dentro de 1 ou 2 semanas ele já deve estar chegando por aí. Irmãos, eu quero conversar com os irmãos nessa noite a respeito de crescimento, e na verdade esse será o tema do nosso próximo ano. O ano de 2024, Deus colocou no nosso coração de que será o ano do crescimento. Você pode dizer amém? O ano do crescimento em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida. Só que crescer é algo muito mais do que natural. Crescer não é só deixar crescer. Quem trabalha com lavoura, e hoje eu estou muito feliz porque o nosso irmão Aguimar está aqui conosco, né? Fica de pé aí, varão, para a gente dar um glória a Deus, olhando você com essa camisa florida, bonita. Você pode glorificar o nome do Senhor pela vida do irmão Aguimar? Amém? Que lindão que você está. Obrigado por você estar aqui, filho. Dia 17 é o culto de gratidão pela vida dele e pela vida da Eloá. Daqui 2 semanas. E nós estaremos aqui junto com eles, celebrando e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, irmão Aguimar. Eu me lembrei dele porque quando a gente fala em crescer, a gente pensa em agricultura. E às vezes a gente pensa que é só jogar a semente na terra e deixar lá. Mas não é assim que funciona. Crescer dá trabalho. Fazer crescer dá trabalho. É complicado, tem demandas. Precisa limpar, precisa ajeitar, precisa preparar a terra antes. Dependendo da terra, tem que colocar algo nessa terra para ajustar ali o pH, para que ela aceite a semente, para que essa semente então possa germinar e crescer. Nós precisamos entender que isso funciona para todas as áreas, para todos os níveis da nossa vida. E às vezes a gente não está crescendo porque a gente não entendeu como fazer para crescer, ou como nós devemos entender a palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor tem para nós, para nos ensinar a crescer. Talvez você entrou aqui essa noite, você talvez tenha se perguntado em algum momento da sua vida, por que eu vejo algumas pessoas crescerem e eu não cresço? Por que eu vejo algumas pessoas avançarem financeiramente e eu não avanço? Por que eu vejo algumas famílias felizes crescerem, desenvolverem, avançarem, e eu pareço que não cresço? A minha família parece que não cresce. Por que eu olho para a vida das pessoas e a impressão que eu tenho é que
eu não tenho a mesma alegria, a mesma felicidade, eu não tenho a mesma paz, eu não cresço. E eu vejo as pessoas crescendo, porque crescer tem princípios, crescer tem método, existe um sistema de Deus para promover crescimento, e nós precisamos entender isso. Você precisa estar preparado para crescer, você precisa aprender a crescer, e esse é o tema dessa palavra, aprendendo a crescer. Tudo que cresce de forma desordenada, e se nós olharmos para o corpo humano ele vai se desenvolvendo a partir de duas gametas, duas células, uma masculina e uma feminina, e elas se fundem, e a partir dali se multiplica de 2 em 4, de 4 em 16, e por ali vai multiplicando exponencialmente, de forma que daqui a pouco tem lá um embrião, um coraçãozinho batendo, pequenininho, e ele vai se desenvolvendo, e esse crescimento precisa ser ordenado, porque se pelo menos uma célula daquela começar a crescer desordenadamente, ele não vai desenvolver. Crescimento desordenado é câncer, crescimento desordenado é maligno. O crescimento precisa obedecer a uma ordem, a um princípio. Por isso é importante aprender. E o Senhor me deu esse texto, porque esse texto fala acerca de Jesus, enquanto ainda jovem, enquanto ainda menino. Nós estamos no início do Evangelho de Lucas, e ele vai dizer, o evangelista: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos repetir esse texto comigo? Vamos ler junto comigo, juntos? 1, 2, 3, já. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu quero pedir a você, para você substituir Jesus por você, e você vai dizer: eu cresço em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Repita comigo: eu cresço. Olha, esse texto vai mostrar para nós princípios de crescimento estabelecidos pela própria pessoa do Senhor Jesus. Nós às vezes nos perguntamos quais são os desafios de crescer. Como crescer, pastor, dessa forma saudável? Como não parar de crescer? Nós observamos que esse verso em questão, ele nos denuncia acerca do crescimento do próprio Senhor Jesus. E a primeira coisa que ele vai dizer é que Jesus crescia. Existe uma versão que diz assim, vê se você acha essa versão aí, Árlica: Jesus ia crescendo. Jesus ia crescendo. Olha que interessante, o texto diz: Jesus ia crescendo, dá uma ideia de continuidade. Você já observou que em algumas áreas da nossa vida parece que a gente cresceu até aqui e tinha muito mais para crescer, e você não cresce mais, você não foi mais, você não avançou mais, você não desenvolveu mais. O texto diz: Jesus ia crescendo, e esse ia, isso, deixa essa versão aí, Jesus ia crescendo, Jesus ia crescendo, Jesus estava crescendo. Há uma ideia de continuidade. Eu e você não podemos parar de crescer, eu e você não podemos parar de crescer. Os impedimentos para o crescimento surgirão, virão situações que vão querer impedir você de crescer, mas você e eu não podemos parar de crescer. Esse ia dá ideia de continuidade. Coloca para mim Efésios capítulo 4, verso 13, eu gosto muito desse texto. Efésios 4, 13. E esse texto vai mostrar para nós até onde nós devemos crescer. Pastor, até onde crescer? Quando saber que eu cheguei no limite do meu crescimento? Como saber que eu cheguei no alvo do meu crescimento? E aí apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Você vai crescer até ficar maduro.
Você vai ficar maduro quando? E quando é que eu sei que fiquei maduro? O texto responde: atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um modelo de crescimento. O nosso irmão mais velho, Jesus, o primogênito dentre milhares, o unigênito do Pai, ele é a minha referência de crescimento. Eu preciso crescer e cada dia que passa me tornar maior até atingir a estatura de Jesus, até atingir o tamanho de... Pastor, isso é impossível, não dá para crescer até chegar no tamanho dele, mas é o meu alvo, é o meu padrão, é o meu modelo. Eu preciso querer chegar até esse tamanho. O próprio Senhor Jesus vai dizer: sede santos como eu sou santo. Santidade é separação. E Ele está dizendo: vocês precisam me tomar como referência de santidade. Vocês precisam ter Jesus como referência de continuidade a crescer. Por exemplo, se você é um profissional, você não pode parar de crescer. Se você é um médico, um dentista, como o nosso doutor Pedro aqui, ele acabou a faculdade esses dias, mas voltou para estudar. Está estudando de novo. Por quê, irmãos? Porque ele precisa se especializar. Ele está aumentando o nível. Ele está crescendo. Se você é um pedreiro, antigamente pedreiro fazia casa de estuque, Rodrigo. Não era assim? Botava umas ripas, umas coisas assim, e jogava barro. E as pessoas moravam bem naquela casa, sim ou não? Mas hoje, quando você chega num comércio de materiais de construção, a coisa ficou tecnológica, sim ou não? É necessário que eu cresça. Se você vai trabalhar no revestimento ou pintura de uma casa, Lucas, Claudinei, tem tecnologia, tem ou não tem? Antigamente você pegava um cal branco, passava nas paredes, ficava clarinho. Barro branco, quem lembra do barro branco? Passava barro branco, ficava clarinho, que beleza. Barreava de branco assim, ficava bom, né? Pronto. O pessoal lembrou aí, tem gente que passou barro branco nas paredes da casa de estuque, não é verdade? Mas hoje tem tecnologia. Hoje você passa uma massa lá, que troço no final fica parecendo que é uma chapa de granito. A tecnologia avançou, mas eu precisei crescer, eu precisei estudar, eu precisei desenvolver. O médico todo ano vai para conferências, para quê? Para atualizar. O pastor precisa estudar, ele precisa crescer em conhecimento. O inimigo, cada dia mais, ele está mudando as estratégias, mudando, o diabo não para de estudar. A gente também não pode parar, porque eu preciso crescer. Existe uma medida em Deus. Qual é a medida? A estatura de Cristo. E eu preciso olhar para Ele, autor e consumador da minha fé. E eu não posso tirar os olhos dele. Apóstolo Paulo também fala que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que está onde? Em Cristo Jesus. Sem me desviar para a direita, para a esquerda. Eu cresço quando olho para Ele, quando vou em direção a Ele, quando não me distraio, quando não saio do caminho. Você entende isso, amém? O texto continua, de Lucas 2,52. De Jesus ia crescendo em sabedoria. E o que é sabedoria, pastor? Sabedoria é a prática do conhecimento. Sabedoria é a prática do conhecimento. Tem gente que nunca foi para uma escola. Tem gente que não sabe ler. Você já deve ter sentado com uma pessoa assim, analfabeto. Mas quando você senta para conversar com ele, ele tem tanta coisa para ensinar. Ele tem tanta coisa para compartilhar. Por quê? Porque a vida ensinou. As situações do cotidiano ensinaram. Quer ver uma coisa que a geração de hoje não quer fazer mais? Sentar perto de uma pessoa de idade, sentar perto de um ancião, sentar perto de um senhor, de uma senhora e ouvir ele contar as histórias.
que vão fazer você crescer no conhecimento. Mas a prática do conhecimento é sabedoria. Nos dá a entender que Jesus estava crescendo, não apenas conhecendo as coisas. Tem gente irmãos, nós nunca tivemos tanta fonte de conhecimento como agora. Se você tiver uma dúvida a respeito de qualquer coisa, você vai tirar do seu bolso esse aparelhinho que você carrega e você faz uma pergunta no Google e você obtém a resposta em tempo real. Quem aqui é do tempo que ia para a biblioteca da escola procurar um dicionário? Lá no Rio de Janeiro tinha uma biblioteca regional, era uma biblioteca da subprefeitura. Nós saímos de casa, tomávamos um ônibus, tinha que pôr o uniforme, senão não entrava no ônibus sem uniforme, para não pagar a passagem. Entrava no ônibus, ia até a regional, chegava na regional, você apresentava a sua carteirinha de estudante, com aquela carteirinha você entrava, ia na biblioteca para poder acessar livros. Vocês ainda lembram o que é livro? Porque está acabando, sim ou não, irmãos? Aquilo gerava o que para nós? Conhecimento. A escola te enche de conhecimento. A escola dominical, ela te enche de conhecimento. A vida, ela te mostra coisas e te revela conhecimento. Mas a prática, as atitudes que vão sendo moldadas a partir desse conhecimento, fazem com que você cresça em sabedoria. Ser sábio, e se você quer aprender a ser sábio, eu te recomendo ler o livro de Provérbios, que ele vai falar basicamente do início ao fim sobre o sábio e o tolo, atitudes do sábio e atitudes do tolo. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e é costume de alguns ler o provérbio do dia. E não faça disso apenas disso a sua devocional diária, mas leia o livro de Provérbios para você saber o que é ser tolo e o que é ser sábio, porque o sábio é aquele que aplica o entendimento, aplica o conhecimento, aplica aquilo que aprendeu. Coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo 5, verso 8. Hebreus 5, 8. Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Você entende isso, amém? Experiências nos dão sabedoria. Irmão Aguimar aprendeu abrindo o peito assim, né, irmão Aguimar? Teve que abrir o peito lá no hospital, né, Tom? Colocar uma válvula artificial. Teve que aprender. Passou pela experiência. Para quê? Para aprender. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos vivendo isso? Eu falei, a gente estava no corredor do hospital, eu e a Carla. E todas as vezes que a gente está lá no corredor do hospital, passando por esse tratamento que ela está passando, a gente recebe uma lição. Toda vez que vai, tem uma lição nova. Toda vez que vai, aprende uma coisa nova. Toda vez que vai, a gente chora lá sentado nas cadeirinhas do corredor do hospital. Por quê? Porque Deus está nos fazendo crescer. Olhe para mim um instante, eu quero dizer uma frase para você e quero que você nunca mais a esqueça. Crescer dói. Crescer dói. As crianças que vão saindo dessa faixa etária, quando dá aquele estirão, não tem aquela fase que dá aquele estirão? Hoje eu olhei o Luca, eu nem conheci ele. Está começando a estirar, está começando a esticar. Essa fase, sabe o que é que as crianças fazem? Eles falam assim, papai, mamãe, as perninhas estão doendo. Quem tem filho aí sabe disso nessa faixa etária. As pernas estão doendo, estou com dor nas perninhas. E aí você leva para o médico, não sabe por que a perna do menino está doendo. Aí o que o pediatra fala? Essa é a dor do crescimento. Crescer dói. Crescer dói. Tem planta que se você soltar ela lá, ela não vai crescer. No tempo certo você precisa podar, no tempo certo você precisa cortar, no tempo certo você precisa feri-la de alguma forma, para que ela alcance o crescimento esperado pelo agricultor. Você está entendendo isso? Por isso é que a sua vida não pode ser uma vida de mar de rosas.
Por isso é que a sua vida não pode ser uma vida sem situações, sem circunstâncias que vão tentar provar você, espremer você. Para quê? Está te espremendo para crescer. Do outro lado você sai alguém maior, você sai alguém crescido, você sai alguém mais sábio, você sai alguém com uma experiência nova, você tem bagagem para ensinar a outros. Está com problema no casamento, chega perto de alguém que você viu que tem 10, 20, 30 anos de casado e consegue manter um relacionamento estável. Chega perto dessa pessoa e pergunta: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu estou passando um problema aqui. Ele vai te dar conhecimento. Pega o conhecimento, transforma o teu conhecimento em sabedoria. E a partir disso você vai ver resultados práticos para o teu relacionamento. É assim que funciona. Jesus crescia, ia crescendo em sabedoria, mas ele também crescia, diz o texto, em estatura. E estatura fala de tamanho. Irmãos, durante muito tempo a gente ouviu uma desculpa gospel para o não crescimento numérico das igrejas. As pessoas diziam o quê? É melhor ter qualidade do que quantidade. E aí você olhava para uma igreja muito grande e falava: é muito grande, mas está inchada. Tem quantidade, mas não tem qualidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que a igreja de Jesus cresceu em número, ela também crescia em qualidade. Toda vez que ela crescia em qualidade, ela crescia em número. A Bíblia diz: Jesus acrescentava diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. Diariamente pessoas estavam chegando. A estatura da igreja estava aumentando. A igreja estava crescendo. Por quê? Isso dá ideia de tamanho, isso dá ideia de tempo. Ontem, sexta-feira, nós fomos à nossa igreja de Ipanema. Hoje eles batizaram 8 pessoas. Dá um glória a Deus aí, irmão. A igreja está crescendo em estatura. Batizaram 8 pessoas hoje. Quando nós estávamos chegando na igreja, eu olhei uma placa e estava escrito lá: essa igreja tem 119 anos. Foi a primeira igreja batista de Minas Gerais. Está lá em Ipanema. A primeira igreja batista de Minas, 119 anos. Irmãos, com 119 anos, que tamanho que tinha que ter essa igreja? Se ela está crescendo de forma ordenada nos princípios da palavra, ela tinha que ser a primeira igreja de Minas Gerais. Ela tinha que ser obrigatoriamente a maior igreja de Minas Gerais. Mas o que aconteceu? O que fez mirrar? Pastor Emerson uma vez usou uma expressão aqui, quando estávamos falando sobre maturidade. Ele falou sobre os nanicos. O nanismo é uma doença que faz as pessoas serem impedidas de crescer. Fica um anãozinho, fica pequeno, não é criança. Pequenininho, um anãozinho, está fora do formato natural, está fora do formato normal. Precisa crescer. É homem, é maduro, mas é pequeno. Está errado. Deus precisa promover um crescimento ordinário, natural, um crescimento que vai acontecer de forma genuína, natural, porque onde Deus está, as coisas crescem, as coisas acontecem. E olha, coloca para mim, por favor, Mateus 6:27. Crescia em estatura. Olha só que interessante. Jesus perguntando: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Tem uma outra versão aí, Arlica, que diz: qual de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar 1 côvado? 1 côvado é a medida do cotovelo à ponta do dedo. Essa medida aqui, ó. Antigamente não tinha régua, não tinha trena, não tinha nada, eles faziam essas medidas lá, ó. Qual de vós, por mais ansioso, era essa versão que eu queria, ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora ou 1 côvado à sua estatura? A sua ansiedade, a minha ansiedade não pode mudar o tempo do crescimento. A estatura quem dá é o Senhor. Projeta para mim 1 Coríntios 3, 6 e 7. 1 Coríntios 3,
6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Mas alguém tem que plantar, amém ou não? Amém ou não? Mas alguém tem que regar, amém ou não? E deixa eu te fazer uma pergunta: o que você está plantando? Se você não lança semente, não tem o que crescer. O que você está regando? Se você não tem semente na terra e não tem o que regar, não tem o que crescer. Tem gente que para na vida. Ele diz: não vou mais. Não vou mais crescer profissionalmente. Não vou mais crescer no meu casamento. Eu já contei essa ilustração aqui para vocês. Uma vez eu cheguei perto do irmão e falei: rapaz, você precisa melhorar. Você está muito relaxado com você mesmo. Você está cabeludo, barbudo, desdentado, todo sujo. Aí ele me respondeu assim: eu já casei, pastor. O que o casamento marcou na vida dele? Uma paralisação no crescimento. Quando ele ia namorar, ele estava cheiroso, bonito, arrumadinho. Casou, todo feio, todo sujo, todo relaxado. Você não pode parar de crescer. Você não pode parar de crescer. Eu tenho que continuar paquerando essa moça aqui, ó. Tem dia que ela está lá lavando louça, eu estou tomando café, eu olho para ela, ela: o que foi? Aí eu dou uma piscadinha. Aí ela: que é isso? Eu falei: eu estou te paquerando. Você está tão bonita. Acabou de acordar assim, daquele jeito, sabe? Você está tão linda. Ah, para com isso. Nós estamos crescendo, 27 anos de relacionamento, mas eu ainda preciso crescer. Você está entendendo isso aqui? Há uma estatura maior para a gente chegar, há um lugar maior para a gente alcançar, há um lugar além para a gente chegar. Eu preciso crescer, eu preciso continuar lançando sementes no meu casamento, eu preciso continuar lançando sementes na minha vida profissional, eu preciso continuar lançando sementes. Não está bom, ainda não está bom, você ainda não alcançou o máximo que poderia, ainda mais para você. Amém? O texto diz que Jesus crescia, ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Graça. Jesus crescia em graça. E graça aqui significa favor, boa vontade e benignidade. Quando nós olhamos para o texto, projeta para mim de Atos 4:33, nós vamos ver que a igreja crescia em graça. A igreja crescia em graça. Nós fomos salvos pela graça. Olha lá. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa. Você está cheio de graça? O que é graça? A mesma ação que agiu em Jesus precisa agir em mim e em você. O mesmo amor que foi desatado na pessoa de Jesus, ele precisa ser desatado em mim e em você. Ele era uma criança diferente. Você lembra do episódio que Jesus entra no templo com 12 anos de idade? Os pais deixam ele para trás porque ele estava lá intertido, e as pessoas ficaram surpresas do seu entendimento e do seu conhecimento da palavra. Ele era um jovem diferente. Nós precisamos crescer na graça, precisamos manifestar o mesmo amor que Jesus manifestou por nós. Mas pastor, isso é muito difícil, especialmente na nossa geração. Por quê, pastor? Estamos sendo treinados a ser individualizados cada dia mais. Ontem à tarde, eu estava na minha rua lavando o carro e passou um vizinho, a gente começou a conversar e ele disse assim: vizinho, antigamente as coisas eram diferentes. Antigamente, uma hora dessa, sábado à tarde,
Você passava na rua, os vizinhos estavam na porta, a gente parava na casa das pessoas, tomava um café, trocava uma ideia, conversava, falava-se um pouquinho um com o outro, mas hoje as pessoas estão dentro das suas casas, dentro das suas Netflix, dentro dos seus streams de TV, dentro dos seus celulares, ninguém tem mais tempo para ninguém. Quando a palavra diz que nos últimos dias os tempos, as horas seriam abreviadas, não é que o nosso dia não tem mais 24 horas, ele continua tendo. Eu é que coloquei coisas demais dentro dessas 24 horas, e não me sobra mais tempo para crescer em graça. Você está entendendo isso? Amém ou não? E crescer em graça é crescer dessa forma. João 3,16, o que é que diz? Você devia saber esse texto de cor, é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. O que é isso? Graça. Agora coloca, Arlica, 1 João 3,16. Observe como é que essa coincidência numerológica bíblica vai nos ensinar algo. Ali diz, 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. Essa parte a gente quer, amém ou não? Olha lá o texto. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mas nós estamos numa cultura onde farinha pouca, o meu pirão primeiro. Já ouviu esse ditado? Se a brasa é pouca, eu jogo ela para baixo da minha sardinha. Primeiro eu. Jesus crescia em graça. A graça de Deus vai fazer a diferença nas nossas vidas. E o texto termina dizendo: ele crescia diante de Deus e dos homens. Irmãos, não tem como. Deus e as pessoas estão nos vendo. A palavra diz que nós estamos rodeados de uma grandiosa nuvem de testemunhas. Nós estamos sendo vistos. Ah, mas eu tranquei a porta. Deus está lá. Ah, mas eu botei senha no aplicativo. Deus tem o número da senha. Por isso o texto diz que Jesus crescia diante de duas plateias, diante de Deus e diante dos homens. O meu e o seu crescimento, eles são marcados por estarmos diante dessas duas plateias. Deus está vendo você. Fala para alguém perto de você: Deus está te vendo. E as pessoas também estão vendo você. É interessante que esse trecho do versículo, ele fala do lugar onde crescer. Onde nós crescemos? Nós crescemos em Deus. Nós crescemos no meio dos homens. Lembra daquela história da figueira plantada no meio das vides? Era uva para todo lado e ela era um pé de figo. Ela devia olhar para ela e falar assim: gente, todo mundo dá uva, eu dou uma frutinha diferente, e mesmo assim não estou frutificando. E aí alguém chega e fala assim: vamos arrancar. Aí Jesus vem e diz assim: não, deixa eu tratar, deixa eu cuidar, deixa eu estercar, deixa eu adubar, deixa eu cuidar dela, deixa eu podar. Se não frutificar, a gente arranca, porque não importa o fruto das pessoas que estão à sua volta, você precisa entender a sua identidade e o fruto que você precisa gerar. Deus está te chamando para crescer. Deus está te chamando para crescer, em todos os níveis. Querido, quando você quer que uma planta cresça, você coloca ela na terra. Quando você quer que um peixe cresça, você coloca ele na água. Agora, homens e mulheres crescem quando estão inseridos num contexto de Deus. Deus é o ambiente de crescimento para mim e para você. Provérbios 3, verso 3 e 4. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarras ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Verso 4. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens.
Quer ser bem-sucedido? Pastor, mas é profissional. Quer ser bem-sucedido no profissional? Aprende a amarrar a lei do Senhor no pescoço e marcar o teu coração e o teu entendimento com ela. É isso que a palavra está dizendo. Por que Jesus crescia e era bem-sucedido diante de Deus e dos homens? Olha que diferença. João Batista, ele é um anônimo no deserto. As pessoas saíam de Jerusalém para se encontrar com João Batista no deserto e serem batizadas por ele. Jesus não. Jesus se torna uma pessoa pública. Para quem assistiu aquela série em The Chosen, vai olhar aquela história ali muito contemporaneizada, e você vai observar um Jesus popular, um Jesus no meio das pessoas. O que o texto está dizendo? Que o seu crescimento precisa denunciar Jesus para todo mundo que passa perto de você. A sua vida é pública, as pessoas estão te vendo e as pessoas querem ver Jesus em você. Quanto mais de Jesus eu tiver, maior eu sou, mais eu cresço. E é interessante, agora eu termino, João capítulo 3, verso 30. João Batista vai fazer uma leitura inversa de crescimento. João capítulo 3, verso 30. Olha o que João Batista vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Olhe para mim, para a gente terminar. Quando e eu estou falando do meu ego, cresço, Jesus diminui. E esse crescimento não é um crescimento esperado por Deus, não é um crescimento favorável. Mas quando Jesus cresce e eu diminuo, aí as pessoas olham para mim e dizem: como ele cresceu, como ela cresceu. E aí você vai dizer: não sou eu, é Jesus em mim. Quanto mais parecido com Cristo, maior eu sou. Quanto mais perto dele, mais eu cresço, mais estatura, mais sabedoria, mais graça. Você quer crescer? Seja mais parecido com Jesus. Como saber ser parecido com ele, pastor? Disse o texto de Provérbios: amarra a Bíblia ao teu coração, pendura no teu pescoço, enche a tua mente com isto. Nós temos tempo para ficar 2 horas. Hoje de manhã eu acordei e fui para o banheiro com o celular. Sentei lá no troninho, estou lá, de manhã cedo. Daqui a pouco a Carla acordou, abriu a porta do banheiro: você ainda está aí? Achei que você já tinha feito um cafezinho para nós. Eu calculei no relógio, tem 1 hora que você está sentado aí. Alguém que diga que dá hemorroidas, né? E quanto tempo de devocional a gente faz? Podia ter aproveitado essa 1 hora no vaso e dava para ter lido quase um livro inteiro, uma epístola, dependendo da epístola de Paulo, dá para ter lido ela toda. Mas as nossas prioridades se invertem e a gente está cada dia mais decrescendo, encolhendo espiritualmente, encolhendo como homem, como mulher, como profissional, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Deus quer te fazer crescer em todas as áreas, mas observou que tem um princípio, tem um método, tem uma maneira. É do jeito dele que a gente cresce, não é do nosso jeito. Baixa a sua cabeça um instante, vamos falar com Deus. Eu não vou perguntar se você quer crescer, porque seria uma redundância, né? Todo mundo quer crescer. Hoje, quando a gente observa as mídias sociais, todo mundo falando em crescer, em desenvolvimento pessoal, em enriquecer. As pessoas estão procurando os coaches, estão procurando os mentores,
estão procurando os professores, mas é tempo de nós olharmos para Jesus. Ele nos fará crescer. É tempo de olharmos para Jesus. Ele nos fará crescer. Crescer nele vai te fazer alguém melhor em todos os níveis da sua vida. Crescer nele vai te fazer um homem melhor, uma mulher melhor. Crescer nele vai te fazer um profissional melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um líder melhor. Cresça no Senhor. Como faz isso, pastor? Deixa Ele crescer em você. Diminui suas convicções, diminui suas ideias do que é crescer, diminui seu tempo perdido com coisas inúteis e deixa Ele crescer em você. Deixa Ele aparecer, faça como João Batista, e Ele cresça e eu diminuo. Eu não preciso de propaganda minha, faz a propaganda dEle e Ele te faz crescer. Feche seus olhos, peça ao Senhor para te fazer crescer. Aleluia, aleluia. Chegou até aqui e está pensando: eu não cresço, minha vida não cresce. Talvez haja alguma área da tua vida que não desenvolve, que não cresce, que não vai adiante. Mas o Senhor hoje Ele está dizendo: deixa eu fazer parte disso. Me coloca na equação, me coloca no negócio.
Deixa eu entrar na tua vida e te mostrar um genuíno crescimento. Deixa eu te mostrar como funciona para fazer crescer. Deixa eu fazer você crescer. Deixa eu tomar conta dos teus negócios. Deixa eu gerenciar a tua empresa. Deixa eu administrar as tuas contas. Deixa eu cuidar da tua família. Deixa eu cuidar das tuas emoções, do teu coração ferido, machucado. Deixa eu te ensinar a crescer como eu cresci, em sabedoria, em graça, estatura, diante de Deus, diante dos homens. Quando eu entrar na tua vida, assim diz o Senhor, as pessoas olharão para você e dirão: uau, como você está crescendo. Mas me coloca em primeiro lugar. Me coloca nesse lugar na tua vida. E eu quero fazer essa pergunta, esse desafio para você. Sim. Porque a Bíblia diz que aqueles que professarem ou confessarem ao Senhor diante dos homens, o Senhor confessaria a ele diante de Deus. Eu quero perguntar para você, se você quer nessa noite tomar essa decisão, essa atitude e dizer: Senhor, me faz crescer. Estou te entregando agora aqui as minhas emoções, esses meus sentimentos, todos embaralhados, todos bagunçados, que psicólogo não dá jeito, que terapeuta não dá jeito, que ninguém consegue organizar, mas eu quero colocar diante do Senhor. Me faz crescer nas minhas emoções, me faz crescer por dentro. Eu quero colocar diante do Senhor minha família, meu casamento, minha empresa, meus negócios, minhas finanças, minhas causas, minha vida. Me faz crescer, Senhor. Me faz crescer, Senhor. Se você quer dizer isso para o Senhor nessa noite, eu te desafio a sair de onde você está, levantar-se do seu lugar e vir aqui à frente. Me faz crescer. Eu tenho áreas na minha vida que eu preciso crescer. Estão paradas, estão estagnadas. E quando Deus me deu essa palavra, Ele estava me corrigindo, me chamando a atenção, dizendo: meu filho, eu preciso fazer crescer, mas você tem que me ajudar. Você tem que lançar semente. Você tem que regar, senão não cresce. Já tem duas pessoas aqui na frente. Eu, mais o irmão Renato. Se você quer crescer e se você quer dizer isso para o Senhor, sai do seu lugar, vem aqui. Diga para o Senhor: eu quero crescer. E só o Senhor pode me fazer crescer. Está aqui a minha vida. Eu quero diminuir agora, eu quero me esvaziar, eu quero me tornar nada, para que o Senhor assuma isso na minha vida. Me faz crescer, me faz crescer. Me ensina a te colocar como prioridade nas minhas coisas. Me faz crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto cantamos esse refrão, você pode sair do seu lugar e vir aqui e dizer: eu preciso crescer, eu quero crescer. Em nome de Jesus. De todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, Deus que cresceu, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Coloque a mão sobre o seu coração agora um pouquinho e faça essa oração. Senhor, eu preciso de mais de Ti e menos de mim. Eu preciso de mais de Ti e menos de mim. Tem hora que a soberba sobe a nossa cabeça, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, mas a gente é coisa alguma. A Bíblia diz que tudo é por Ele, para Ele, através dEle. Sim, por Ele são todas as coisas, inclusive na minha vida.
na minha casa, nos meus negócios, nas minhas emoções, na minha família, no meu casamento, na minha paternidade. Assume, Senhor, esse lugar. Nós que estamos aqui, estamos te pedindo. Me faz crescer. Me faz crescer nas áreas da minha vida onde eu não tenho conseguido. Me faz crescer. Me faz crescer. Me ajuda a crescer, Senhor. Como disse a tua palavra, em estatura, sabedoria e graça, em ti e nos homens. E as pessoas olhem para mim e digam: ó, a vida dele mudou. Olha o que está acontecendo com ele. Olha só a graça de Deus, a glória de Deus manifesta na vida dele, na vida dela. Você vai crescer quando o Senhor crescer em você. Então a nossa oração hoje, Senhor, é dizer: cresce em mim, Senhor. Cresce em mim. Quebra minhas convicções, quebra meus paradigmas, quebra minhas soberbas. Sim, Senhor, cresça em mim. Cresça em mim. Me diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Essa é a nossa oração, esse é o nosso posicionamento aqui. Em nome de Jesus. 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 Mais de ti. Agora entenda uma coisa, olhe para mim. Entenda uma coisa. Uma semente e um regador. Paulo plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Deus dá o crescimento. Mas eu rego, planto e rego. Casamento, planta e rega. Vida profissional, planta e rega. Conjugal, planta e rega. Todo dia, planta e rega. Senão morre. O poder de Deus está em fazer germinar, está em fazer brotar, em fazer crescer, em fazer ampliar. Agora nossa responsabilidade, planta e rega. Todo dia. Todo dia. Não é um passe de mágica, não é só oração. Você vai chegar em casa, a coisa vai estar do mesmo jeito. Você tem que começar a regar, tem que começar a semear, tem que começar a plantar. Planta e rega, e Ele vai fazer crescer. Não esquece disso. Em nome de Jesus. Dê um abraço em alguém perto de você. Depois você pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia. Mais de ti e menos de mim, mais de ti, menos de mim, mais de ti. Amém? Glória a Deus. Gostaríamos de conhecer as pessoas que estão nos visitando. Fique de pé, você que está nos visitando a primeira ou a segunda vez, para que a igreja possa estar te conhecendo. Amém, amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, voltem mais vezes. É muito bom ter vocês aqui, tá bom? Depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes. Fica de pé só um pouquinho, que a igreja tem uma lembrança para entregar para vocês. Uma pequena lembrança. Aí dentro vocês vão encontrar papel, caneta, tem um papelzinho branco. Se vocês puderem escrever o nome de vocês, o telefone de vocês. Depois alguém do GA vai estar pegando com você aí, para depois a gente estar mandando uma mensagem para você, dizendo como foi importante, como foi bom você aqui. Pode se assentar, você que já recebeu. Muito obrigada. Como eu falei, depois de Jesus, vocês são as pessoas mais importantes que há aqui nessa noite. Amém? Se vocês não fazem parte de nenhuma igreja e quiserem congregar conosco, quiserem fazer parte dessa família, vocês são muito bem-vindos. Amém? Tá linda ela, não tá? Ficou lourona agora, você viu? Minha gata. Queridos, lembrando aos líderes, tanto de GA como de departamentos da igreja,
Se você tem alguma função em qualquer área da igreja, amanhã nós temos uma reunião aqui às 20 horas, tá? 20 horas. E eu vou começar a reunião às 20 e vou terminar às 21 horas. Uma reunião dinâmica. A gente vai conversar, falar o que precisa falar. Segunda-feira, 20 horas. Líderes, tá? Líderes do GA também devem estar aqui. E também os líderes de todos os departamentos da igreja, tá? Ainda essa semana, na terça-feira, nosso culto semanal, nós estamos falando sobre Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. E a gente precisa estar pronto para isso. Terça-feira nós teremos uma palavra dando continuidade a uma série de sermões. Pastor Emerson já pregou, pastor Jorge já pregou. Terça-feira nós teremos mais um pastor aqui pregando, falando sobre Jesus está voltando. Faça um esforço para estar aqui na terça-feira, no nosso culto semanal. Amém? Dia 16/12, nós temos encontro de mulheres, às 16 horas. Muito bem. Estará conosco a pastora Daiane e as mulheres aí se envolvam, participe, isso está estendido a você que nos visita. No mesmo horário, no mesmo sábado, nós vamos ter o churrasco dos homens. Olha os varões aí, ó. E você que é homem que está aqui conosco é convidado para participar conosco desse momento abençoado. Dia 17, domingo, nós vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Aguimar, que está em plena recuperação, e pela vida da Eloá. São 2 milagres tremendos e nós vamos agradecer a Deus pela vida deles no domingo, um culto especial de ação de graças pela vida dessa família. Eles darão o testemunho dos milagres deles aqui. Dia 24, domingo dia 10, muito bem, eu já estava lá no dia 17, né? Se não me ajudar aí eu me perco. No domingo dia 10, que é o próximo domingo, preste atenção aqui rapidinho, esse aviso é importante. Nós vamos ter uma passeata, o desfile do Dia da Bíblia, e devemos estar às 15 horas lá no campo. É para toda a igreja. Posso ouvir um amém? Amém? Nós vamos celebrar o Dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem um dia reservado para fazermos isto. Então eu quero que toda a igreja esteja presente. A proposta é que a gente vai vestido de camisa branca e calça jeans ou preta, não é isso? Ou saia, tá? Para as mulheres, é claro. As crianças, cadê tá lá na salinha? De 4 a quantos anos? Você lembra? Tem uma idade das crianças que ela falou, acho que é de 4 a 11 anos, se eu não estou enganado. Essas crianças vão ser procuradas aí pelas irmãs, porque elas vão ter uma ala especial, onde as crianças vão estar, e elas devem estar com uma roupinha característica também, tá certo? Crianças, camisa rosa e para as meninas e camisa azul para os meninos, de preferência sem monstrinho e sem super-herói na estampa, não é isso? Deve estar calor, irmãos, então leva a garrafinha de água. Quem for de carro, põe umas garrafas d'água num cooler na mala, né? Porque nós vamos passar pela cidade toda anunciando o Senhor Jesus e terminar, protetor solar, né? Capricha, e nós vamos terminar lá na praça, num culto de adoração ao Senhor, onde estarão reunidas todas as igrejas. Então não vai ter culto aqui. Você está aí, amém? Não vai ter culto aqui. O culto vai ser o fechamento do desfile lá na praça, tá certo? E é para a igreja ir em peso, amém? Dia 24, véspera de Natal, nós teremos o Natal acústico, um culto cantado especial aqui às 18h30, nosso horário normal. E na virada, às 10 horas da noite, o nosso tradicional culto da virada. Nós viramos o ano aqui, cada um contribui com algo de comer, né? Cozinha alguma coisa lá, um doce, uma sobremesa e um salgado, e a gente vem para cá, faz sempre uma mesa maravilhosa, e nós passamos o final do ano, a virada do ano, juntos aqui. Esse convite é para todos vocês, amém? Estou esquecendo algum jornal? Acabou lá o jornalzinho? Amém. Faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus
a comunhão e a consolação do Espírito possa repousar sobre uma igreja que cresce, não só hoje, mas até o dia em que o Senhor vier nos buscar para estarmos à tua estatura em glória. E aqueles que vão morar no céu digam amém. Deus abençoe. Tem um cafezinho ali, não precisa sair correndo. Uma boa semana cheia de Deus para todos vocês.